cidade ela é muito agressiva, né? Concreto, prédio. As crianças nascem no hospital, vai para o apartamento, nunca vê nada crescendo, não vê uma planta, não sabe como é. Esses espaços servem exatamente para a gente humanizar um pouquinho a vida, ter verde, plantar as árvores, ter produção, tudo isso gera uma relação diferente com as coisas. Nature matures and grows. Growth in nature is not by growing in size all the time. It's by growing in complexity. Think of a caterpillar becoming a butterfly. It doesn't do that by getting bigger and bigger. It grows and it matures and it becomes something much more complex and beautiful. But it does so by a process of transformation. That's the kind of transformation. In science, this phenomenon is called growth by intussusception. It's a very complicated word, but it's a scientific term for things like a chrysalis, things like a caterpillar becoming a butterfly. So what we really need is the economic equivalent of a caterpillar becoming a butterfly. We need that kind of economy that delivers us growth by complexity and not growth by just getting bigger and bigger all the time. Nós temos muitas áreas abandonadas, área pública abandonada, sem cuidado e que podem muito bem ser utilizadas para produção. Começou então esse movimento das hortas urbanas. Aqui a horta do ciclista foi a segunda. A primeira foi na Praça das Corujas, em Pinheiros. Hoje tem mais de 50 hortas espalhadas pela cidade, demonstrando que se você faz uma horta na Paulista, você faz em qualquer lugar do mundo. É a tese da Jane Jacobs, né, de 68, que Nossa, já é antiga. o que faz a segurança é o mix de uso e é o 68. mix de uso que faz com que a rua seja segura e viva. Não são os muros. É ao contrário, é se voltar para a rua. Claro. E ela fala nos olhos da rua. Porque é muito, no mínimo é melancólico, para falar no nosso tema, uma rua deserta, né? É melancólico. É melancólico. Agora, vamos falar de uma coisa que não é melancólica e que está na contramão disso. Os jovens estão criando, inovando, e eles estão ocupando praças, estão ocupando ruas. A gente vê... Tem grupos que fazem arquitetura orgânica em praças. Escolhe um terreno e, como não é deles, não é privado, porque a praça é pública, então eles plantam e depois o que nascer não é de quem plantou. Mas aí são, já que a gente está falando de melancolia, eu acho que são dispositivos antidepressivos. Isso, A boa ocupação das ruas é um dispositivo antidepressivo. Não só para quem faz, mas para o entorno. Né? Lutar pelo coletivo é sempre antidepressivo. Não dá para a gente pensar que o poder público vai resolver todos os problemas. O poder público tem as suas limitações. Então, nós temos responsabilidade também com o que é público, é nosso, né? Então, a gente tem que dar a nossa contribuição. Então, se nós nos apropriarmos desses espaços e nós cuidarmos, é uma tarefa a menos que o poder público tem que fazer. E essa participação é uma participação que é muito prazerosa, não onera ninguém. A gente está discutindo a questão de limitar as emissões, de estabilizar as concentrações desses gases na atmosfera. As soluções passam necessariamente pelas cidades, mudar determinados padrões de cidades. A gente está numa situação de que as áreas urbanas elas ainda vão triplicar, provavelmente, entre os dias de hoje até 2030, 40, 50. Não só porque as cidades vão se expandir, mas novas cidades estão sendo criadas, né? Então, o que a gente vê é que, se a gente não tem ainda essas cidades existentes, a gente pode olhar com um viés de oportunidade de ver que a gente pode mudar essa infraestrutura, esses padrões de construção, de gestão das cidades que estão entrando agora no mundo. Se eu pensar em 2050, para a gente ter uma ideia do que significa estar num mundo de baixo carbono, não vai ter espaço, por exemplo, para que tenha veículos que emitam o que emite hoje.
veículo ou a sua forma de mobilidade não poderá ser uma forma de mobilidade que emite o que a gente emite hoje. Vai ter que ser muito próximo de zero. A gente vai ter que ter práticas agrícolas que sejam muito diferentes das práticas atuais e que possam reduzir emissões. A gente vai ter que terminar de vez com a perda de cobertura florestal, com o desmatamento, porque ele tem uma participação muito importante nessas emissões. O mundo hoje encontra-se em condições especialmente favoráveis para levar adiante uma transição indispensável em direção a energias renováveis. Nunca foi tão rápido como está sendo agora o barateamento das energias renováveis, só que isso não vai acontecer espontaneamente. Ou melhor, se nós tivéssemos o século XXI inteiro para esperar que o mecanismo de preços informasse aos agentes econômicos que as energias fósseis são destrutivas e que é necessário fazer uma substituição dessas energias fósseis por energias renováveis, se a gente pudesse esperar até o final do século que esses sinais se difundissem pelo organismo econômico, fossem apreendidos por suas células componentes, que são os agentes econômicos, tanto empresários como consumidores, como governos, etc. E aí, gradualmente, a gente passasse por uma transformação. Se nós pudéssemos esperar até o final do século para isso, não precisaríamos fazer nada. Sozinha, essa transição ia acontecer. O problema é que a gente não tem até o final do século. Nós temos todas as tecnologias. Todas as tecnologias existem já. Ela pode ser melhorada, ela pode ser aprimorada, ela pode ser mais eficiente, menos custo, mas já existe. Então, como que você deslancha o uso de tecnologia no mercado dito livre que a maior parte dos países tem hoje? Dando sinal de preço correto. Como você quer que um CEO, um presidente de empresa, que está sendo julgado por um mercado financeiro, basicamente sobre as performances do trimestre, porque isso também é um outro problema, e não sobre a sustentabilidade da performance dele a longo prazo, como você quer que ele possa mudar o comportamento se a gente não muda a maneira que estamos olhando a performance dele? I think we have to understand that gone are the days when we have to keep preventing change from happening and allow ourselves to be not only the makers of change, but those who benefit from the change that happen. Energy companies have to think energy, not just fossil fuels. Transportation companies have to think transportation, movement, mobility, and not just cars and buses and shipping lines. And I think the idea is that we have to prevent ourselves from believing that profits that are today are there forever. In fact, I would argue that profits today are gone tomorrow. We are in a situation where we are not seeing the challenges of our times. É a ideia de que a economia contemporânea não pode mais ser uma economia do berço à sepultura, uma economia do jogar fora, uma economia do pegar, fazer, consumir e descartar. Porque não dá para jogar algo fora, simplesmente porque não existe fora. O lixo a gente faz crescer, utiliza soluções tão complicadas. A maneira mais fácil é diminuir o problema do lixo. Mas, para isso, a população tem que colaborar. Então, nós começamos a ensinar todas as crianças em todas as escolas como separar o lixo. A sustentabilidade, para mim, é uma equação muito simples. É a relação, é uma equação entre aquilo que você poupa e aquilo que você desperdiça. Então, é poupar mais, desperdiçar menos. É só isso. Não precisa complicar muito. 75% das emissões se originam nas cidades. Então, nós temos que resolver a partir das cidades. Ou, principalmente, pelas cidades. E como? Coisas muito simples.
usar menos o automóvel, separar o lixo, morar mais perto do trabalho ou trazer o trabalho mais perto de casa. Só por aí você já teria um avanço fantástico. Obviamente, o tema mais importante e mais desafiante é energia. E por isso a gente ouve falar muito sobre energia. Por quê? Porque diferente do Brasil, que ainda energia não é a principal fonte de emissões, então a gente não está muito acostumado a ver isso muito frequentemente, no mundo, cerca de 2/3 das emissões de gases de efeito estufa são provenientes de energia. Seja energia na forma, né, energia elétrica, seja a energia, por exemplo, combustíveis para os automóveis e assim por diante. Então, o desafio é, se 2/3 vem da energia, como é que eu produzo energia reduzindo emissões? As empresas que hoje exploram combustíveis fósseis estão sentadas sobre um patrimônio que nós só podemos desejar que não se transforme em riqueza. Porque se este patrimônio se transformar em riqueza, as consequências para a espécie humana serão tão devastadoras que é melhor não pensar nesse assunto. Só que tem gente que está pensando nesse assunto. A gente não tinha consciência dos danos que a gente causava no meio ambiente. E a gente fazia um monte de coisa errada, né? São coisas que a gente vai aprendendo e acho que hoje as redes ajudam muito na conexão e na conscientização para entender o que é bom, o que não é bom para a vida da gente. Não é tanto uma questão econômica mais. É muito mais uma questão ética e de justiça. Portanto, é uma questão da filosofia moral. Então, eu acho que esse debate ele se torna ainda muito mais difícil, porque ele seria até mais fácil se fosse só uma questão de mensuração de custos. Eu estaria muito mais otimista se fosse só uma métrica de demonstrar que você tem um caminho alternativo, viável economicamente. Então, nós podemos, de fato, vislumbrar um caminho econômico, mas as questões muito importantes são as questões éticas. Se nós não atuarmos agora, eticamente, nós vamos estar legando, sem dúvida, para gerações futuras, um planeta em condições muito piores do que nós recebemos dos nossos pais e avós. Então, eu acho que essa é a grande questão que devia orientar o debate a partir de agora. Quando você começa a ter essa conexão também com essa vida, você começa a pensar diferente, as coisas começam a ter significados e valores diferentes, né? E aí a gente vai também se conscientizando e conscientizando outras pessoas. É um processo, é um ciclo. Quando nós começamos aqui a horta, parecia uma coisa maluca, né? Fazer uma horta na Paulista. Né? Nós temos grupo nas redes sociais que estão conectados no Brasil inteiro, isso está acontecendo no Brasil inteiro. As pessoas estão pensando nisso, né? Como é que você pode melhorar a qualidade de vida? Porque a gente você já está no estágio avançado da vida, mas tem filho, tem neto. Como é que essas pessoas vão viver nessas cidades malucas, né? Se a gente não reverter esse processo?